Prezados irmãos, boa noite. Obrigada por estarem conosco nessa grande corrente de orações que representa o nosso Evangelho no lar. Vamos, neste momento, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus Cristo, nosso irmão e mestre, aos nossos protetores individuais, rogando que eles estejam conosco e com todos os irmãos, para que nós possamos receber os fluidos que assim estivermos solicitando e também possamos entender as palavras do nosso Evangelho. Nesta noite, refletiremos sobre o capítulo 18, Muitos os chamados, poucos os escolhidos, parábola do festim das núpcias. Falando ainda por parábolas, disse-lhes Jesus: o reino do céu se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou os seus empregados a chamar para estas bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram-se a ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados, tudo está pronto, vinde às núpcias. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram os seus servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e mandou contra eles seus exércitos, exterminando-os e queimando-lhes a cidade. Então disse aos seus servidores: o festim das núpcias está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois às encruzilhadas e chamais para as núpcias todos quantos encontrares. Os servos, então, saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das núpcias se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa e, dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhes as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto há muitos chamados, mas poucos escolhidos. São Mateus, capítulo 22, versículo de 1 a 14. O incrédulo sorri a esta parábola, que lhe parece de pueril ingenuidade, por não compreender que se possa opor tanta dificuldade para assistir a uma festa, e ainda menos que convidados levem a resistência a ponto de massacrarem os seus enviados do dono da festa. As parábolas, diz ele, o incrédulo, são, sem dúvidas, imagens, mas ainda assim, mistério se torna que não ultrapassem os limites de semelhança e de verdade. Outro tanto pode ter sido dito de todas as alegorias, das mais engenhosas fábulas, se não lhes forem tirados os respectivos envoltórios para ser achado o sentido oculto. Jesus compunha as suas com os hábitos mais populares da vida e os adaptava aos costumes e ao caráter do povo a quem falava. A maioria delas tinha por objeto fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual
parecendo muito inatingível quanto ao sentido, apenas por não se colocarem neste ponto de vista os que as interpretar. Nada de que tratamos Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e ventura, a uma festa. Falando dos primeiros convidados, alude aos hebreus, que foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento da sua lei. Os enviados do rei são os profetas que os vinham exortar a seguir a trilha da verdadeira felicidade. Suas palavras, porém, quase não eram escutadas. Suas advertências eram desprezadas. Muitos foram mesmo massacrados, como os servos da parábola. Os convidados que se escusam, pretextando terem de ir cuidar de seus campos e de seus negócios, simbolizam as pessoas do mundo que, absorvida pelas coisas terrenas, se conservam indiferente às coisas celestes. Era a crença comum aos judeus de então que a nação deles tinha de alcançar supremacia sobre todas as outras. Deus, com efeito, não prometera a Abraão que a sua posteridade cobriria toda a terra, mas, como sempre, atendo-se à forma sem atentarem ao fundo, eles acreditavam tratar-se de uma dominação efetiva e material. Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Se alguns homens superiores ao vulgo conceberam a ideia da unicidade de Deus, essa ideia permaneceu no estado de sistema pessoal. Em parte nenhuma foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que ocultavam seus conhecimentos sob um véu de mistério impenetrável para as massas populares. Os hebreus foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo. É a eles que Deus transmite a sua lei, primeiramente por via de Moisés, depois por intermédio de Jesus. Foi daquele pequenino foco que partiu a luz destinada a espargir-se pelo mundo inteiro, a triunfar do paganismo e a dar a Abraão uma posteridade espiritual tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Entretanto, abandonando de toda a idolatria, os judeus desprezaram a lei moral para se aferrarem ao mais fácil, a prática do culto exterior. O mal chegara ao cúmulo. A nação, além de escravizada, era esfacelada pelas facções e dividida pelas seitas. A incredulidade atingira mesmo o santuário. Foi então que apareceu Jesus, enviado para os chamar à observância da lei e para lhes rasgar os horizontes novos de uma vida futura. Dos primeiros a ser convidados para o grande banquete da fé universal, eles repeliram a palavra do Messias celeste e o imolaram. Perderam assim o fruto que teriam colhido da iniciativa que lhes coubera. Fora, contudo, injusto acusar-se o povo inteiro de tal estado de coisas. A responsabilidade tocava principalmente aos fariseus e saduceus, que sacrificaram a nação por efeito do orgulho e do fanatismo de suas incredulidades e dos outros.
São, pois, eles, sobretudo, que Jesus identifica nos convidados que recusam comparecer ao festim das núpcias. Depois acrescenta: vendo isso, o Senhor mandou convidar a todos os que fossem encontrados nas encruzilhadas, bons ou maus. Queria dizer desse modo que a palavra ia ser pregada a todos os outros povos, pagãos e idólatras, e estes, acolhendo-a, seriam admitidos ao festim em lugar dos primeiros. Mas não basta ninguém ser convidado, não basta dizer-se cristão, nem sentar-se à mesa para tomar parte no banquete celestial. É preciso, antes de tudo e sob condição expressa, estar revestido da túnica nupcial, isto é, ter puro coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Ora, a lei toda se contém nestas palavras: fora da caridade não há salvação. Entre todos, porém, que ouvem a palavra divina, são poucos que a guardam e a aplicam proveitosamente. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino do céu? Eis porque disse Jesus: chamados haverá muitos, poucos, no entanto, serão os escolhidos. Então, prezados irmãos, neste capítulo que iniciamos, e que apesar de já ter séculos de sua presença, para nós ele está traduzido totalmente como novo e como moderno. Porque se olharmos e analisarmos a parábola do festim das núpcias, vamos nos enxergar, enquanto humanidade terrena, que ainda estamos no início de um processo, mesmo que convidados pelo nosso Cristo e pelos irmãos espirituais superiores. Ainda não atingimos a capacidade de reconhecer a importância das leis do Criador. Ainda estamos no início, muito materialistas, apesar de já se passarem quantos séculos em que esses acontecimentos, através de parábola, foram nos narrados. Ou atualmente, quando nós estamos vivendo essa pandemia, e que para nós, se nós nos pararmos para pensar e para refletir, vamos identificar que nós também estamos sendo chamados nesse momento, e chamados muito fortemente. Porque se Deus nos deu esse corpo físico que tem, por sua natureza, uma pele que recebe todos os sentidos, que temos 2 narinas para sentir, 2 ouvidos para ouvir, 2 olhos para ver e apenas uma boca, não é por acaso que neste momento esta boca está coberta com uma máscara. Porque, infelizmente, nós estávamos externalizando muito o nosso pensamentos negativos. E quando digo nós enquanto humanidade encarnada. Então há uma necessidade de que nós fechemos esta boca para ouvir a voz da nossa consciência interior. E também não é por acaso que Deus está nos fazendo recolher neste momento para dentro de nossos lares, porque se nós não estamos conseguindo ainda nos recolher para o nosso interior nas horas das nossas orações, das nossas reflexões, deixarmos ouvir a voz da nossa consciência, que nada mais é do que a voz do nosso Criador, nos falando das leis da matéria, da verdade, da espiritualidade e da eternidade, nós precisamos estar recolhidos em nossos lares para que desta forma
Talvez, como no festim das núpcias, possamos refletir e nos aproximar do Criador. Então, nessa noite, prezados amigos que nos ouvem, é um chamado para que nós possamos refletir fortemente sobre a nossa existência e sobre a nossa evolução espiritual. Que nós possamos, dentro de nossas imperfeições, reconhecer as nossas fraquezas, reconhecer o nosso orgulho, a nossa vaidade e buscar a cada dia nos melhorar. E sempre que tropeçarmos, pedir a Deus, como eternos pedintes que somos, que Ele nos perdoe e nos permita continuar nesta evolução. Vamos rogar a Deus e ao mundo espiritual superior que estejam conosco e com todos os irmãozinhos deste planeta, em especial da nossa cidade. Que cada um deles recebam os fluidos necessários que, de acordo com o seu adiantamento, possam ser transformados em energias salutares de luz e de paz, de saúde e de tranquilidade. E aqueles irmãos que estão acometidos por várias doenças, por vários males, tanto físicos quanto espirituais, mentais, que eles possam ser atendidos, Senhor. Que eles possam ser esclarecidos, tanto aqueles que são encarnados, quanto aqueles que já estão desencarnados ou estão em processo de desencarne. Que eles possam ser encaminhados, aceitar a trajetória, porque é desta aceitação que vai fazer que, enquanto Espírito eterno que somos, que nós possamos nos melhorar. Que essas nossas rogativas que vão para as nossas famílias, que limpem os nossos lares, também possam limpar os lares daqueles irmãos que não acreditam em nada neste momento. Que possam limpar as cadeias, que possam limpar os hospitais, que queimem os miasmas negativos dos nossos pensamentos, das nossas energias menos boas. Que das nossas ações positivas nós possamos, Senhor, contribuir para a melhora coletiva do planeta e, quiçá, do mundo. Que os bons médicos espirituais, neste momento, possam fluidificar as águas que foram preparadas por cada um de nós e que, ao tomarmos destas águas, nós possamos receber aqueles fluidos que serão salutares para o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual. Que Deus nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. Que assim seja, Senhor.